Meu nome é Dr. Ben David, e eu experimentei um ataque cardíaco aos 58 anos enquanto estava imerso em pesquisas nas serenas águas do Mar da Galileia. Por 23 minutos assombrosos, eu não estava mais entre os vivos. Para ser honesto, minha vida não tinha sido particularmente espiritual. Sou um cientista, mais especificamente, um limnologista, dedicado ao estudo de ecossistemas de água doce. Esse é um termo sofisticado para alguém que dedica sua vida a estudar lagos e rios de água doce. Por 3 décadas, o Mar da Galileia é conhecido por nós como Kinneret foi, meu local de trabalho e minha paixão. Minha existência girava em torno de números, amostras de água, relatórios de florescimento de algas e leituras de sonar, todos os quais pintavam um quadro vívido deste notável ecossistema. Eu poderia facilmente compartilhar os níveis de saturação de oxigênio a uma profundidade de 15 metros. Mas quando se trata de discutir Deus, minhas palavras falham. Nasci em Haifa e, como judeu, tenho um profundo respeito por nossas tradições e nossa rica história. No entanto, minha verdadeira fé reside nos dados, os aspectos tangíveis, mensuráveis e comprováveis da vida. Minha esposa, Leah, era a âncora espiritual do nosso lar. A cada semana ela acendia as velas de Shabat, e eu me via cativado pelas chamas tremeluzentes, ponderando sobre a física intricada da combustão. Enquanto Leah dedicava seu coração a orações por nossa filha Maya, que estava estudando no exterior, eu adotei uma abordagem diferente. Foquei no lado prático, enviando dinheiro para Maya, convencido de que era a maneira mais útil de apoiá-la. Eu valorizava minha família acima de tudo neste mundo, mas minha compreensão da vida não veio da oração, e sim através da lente de um microscópio. Eu coloquei minha fé no que eu podia observar. Aquela manhã se desenrolou como inúmeras outras antes dela, com o sol gradualmente surgindo para dissipar a névoa matinal persistente. A água estava parada, lisa como vidro. Eu estava no meu barco, o Water Strider, coletando amostras. Enquanto me inclinava para o lado, mergulhei um frasco na água fresca e cristalina. Minha mente divagava sobre a preocupante queda nos níveis de salinidade. Um dia típico, mas repleto de pensamentos urgentes. Então a dor começou. Não era uma picada aguda como o corte de uma faca. Em vez disso, era um peso sufocante, como se todo o lago estivesse pressionando meu peito. Minhas mãos ficaram dormentes, e naquele momento de desespero, o frasco escorregou de minhas mãos, desaparecendo nas profundezas da água. Eu apertei meu peito, uma onda de pânico me invadindo. Minha mente analítica, a mente de um cientista, corria para dissecar os sintomas. Poderia ser um ataque cardíaco. A pressão parecia insuportável. Ou seria um derrame? Em uma névoa de confusão alcancei o rádio, meus dedos tateando em uma tentativa desesperada de encontrar ajuda. Eu me via em uma necessidade desesperada de assistência. Minha mão tremia incontrolavelmente, e então assim, tudo se desfez. A dor que me dominava desapareceu sem deixar vestígios. A pressão avassaladora se dissipou, e o brilhante sol da manhã gradualmente se derreteu em uma escuridão suave e serena. Não era um vazio assustador. Ao contrário, era um vazio tranquilo e silencioso, uma completa cessação de tudo o que havia sido. Em um instante, voltei a ter consciência, mas desta vez não estava no meu corpo. Encontrei-me em um reino diferente. Ao olhar para baixo, avistei meu barco, e lá, inclinado para o lado, estava meu próprio corpo. Uma mão ainda estendida, desesperadamente alcançando o rádio. As suaves ondas balançavam o barco para frente e para trás, criando um ritmo reconfortante em meio ao caos. Era uma experiência estranha. Não havia traço de medo, apenas uma curiosidade serena e desapegada. Sentia como se estivesse assistindo a uma cena se desenrolar de um filme. Vi meu próprio rosto, pálido e desprovido de emoção, e uma profunda tristeza me invadiu. No entanto, não era por mim que sentia essa dor. Meu coração doía por Leah e por Maya. Eles não tinham ideia de onde eu estava. Ao longe, avistei um barco de pesca se virando em minha direção. Alguém havia me notado. Observei enquanto aceleravam, homens gritando com urgência
e um deles puxou um telefone para pedir ajuda. Senti que deveria estar ansioso, mas, em vez disso, estava envolto em uma profunda sensação de tranquilidade. Os problemas do mundo, minha pesquisa e minhas preocupações pessoais pareciam se afastar. Ecos distantes de uma história que eu havia lido há muito tempo. Então, a escuridão que me envolvia começou a se transformar. Não era um túnel de luz, como as histórias costumam descrever. Em vez disso, parecia que a própria escuridão estava sendo impregnada por uma presença. Um calor começou a florescer no coração da imobilidade. Era uma calor que parecia ao mesmo tempo antiga e refrescantemente nova. À medida que se intensificava, tornava-se cada vez mais brilhante, mas nunca machucava meus olhos. Esta não era uma luz percebida através da visão. Era uma luz que ressoava profundamente dentro da minha alma. E então eu o vi. Ele estava banhado em uma luz radiante. Uma presença que parecia quase sobrenatural. Ele não era apenas uma figura de uma pintura pendurada em uma igreja. Ele era inegavelmente real, mais real do que o barco do qual eu acabara de partir. Ele personificava amor puro e luz pura, uma visão que enchia meu coração de calor e admiração. Envolto em uma forma que minha mente lutava para compreender, ele estava diante de mim em uma simples túnica. No entanto, havia algo extraordinário nele. Era como se a luz emanasse de dentro. Embora eu não conseguisse discernir os detalhes finos de seu rosto, seus olhos eram inconfundíveis. Aqueles olhos. Sou um cientista, dedicado a desvendar os mistérios da vida, através da lente de um microscópio. No entanto, apesar das minhas inúmeras observações, nunca encontrei nada parecido com os olhos dele. Eles não apenas me viram, eles me entenderam. Eles reconheceram a Vi, o garotinho que um dia tremia nas sombras da escuridão. Eles compreenderam o adolescente que vivenciou seu primeiro coração partido. Eles estavam cientes de cada erro que eu já cometi, de cada vergonha oculta e de cada dúvida secreta que eu nutria sobre meu próprio valor. No entanto, em seus olhos, não havia julgamento. Existia um amor tão profundo, tão abrangente, que fez meu espírito se ajoelhar. No início eu não tinha ideia de quem ele era. Tudo o que eu sabia era que havia encontrado meu lar. A sensação era nada menos que avassaladora. Uma culminação de toda a alegria que eu já havia experimentado, amplificada milhões de vezes. Foi um momento que encapsulou tudo. O amor sem limites da sua mãe, o orgulho inabalável do seu pai, a pura alegria do dia do seu casamento e a emoção esmagadora de segurar seu filho pela primeira vez. Todos esses sentimentos convergiram em um instante perfeito que parecia se estender para sempre. Lágrimas que eu não tinha mais a capacidade de derramar escorriam por um rosto que eu não possuía mais. Então ele falou. Sua voz não era apenas um som que viajava pelo ar para alcançar meus ouvidos. Era uma verdade profunda que preenchia minha mente diretamente. Ressoava com o poder do trovão, mas carregava a suavidade de um sussurro. Quando ele pronunciou meu nome, Avi, senti um reconhecimento inegável. Naquela única palavra, compreendi. Este era Yeshua, Jesus, aquele a quem minha esposa orava, a figura que sempre respeitei como um ícone histórico e um notável professor judeu, mas nunca antes como isso. A própria fonte de toda a vida. Eu me vi sem palavras. Aqui estava eu, um homem que se orgulhava de seu domínio da linguagem e dos dados, mas não tinha nada a oferecer. Ele sorriu. E naquele momento, o calor da luz ao nosso redor parecia intensificar-se. Você dedicou sua vida a estudar a água, ele disse. Agora, quero mostrar a você a água que realmente importa. Ele capturou minha atenção e, em um instante, a cena ao nosso redor se transformou. Nos encontramos flutuando acima do mar da Galileia, mas este não era o lago que eu sempre conhecera. Esta versão era nada menos que perfeita. A água era um cristal puro, transparente da superfície até o fundo. Ela brilhava com um brilho interior, iluminando tudo que estava sob sua superfície. Cada peixe que se movia pelas profundezas, cada planta balançando suavemente e cada pedra repousando no fundo do lago, era claramente visível.
pulsando com uma luz suave e sagrada. Pulsava com uma vitalidade que eu nunca poderia quantificar completamente. Isto, ele disse, é como sempre deveria ser. Esta é a essência do meu povo, quando está livre de contaminações, transbordando amor, adoração genuína e a graça do perdão. Eu fiquei ali, cativado pela cena diante de mim. A beleza era diferente de tudo o que eu já havia testemunhado na terra. Então, ele direcionou meu olhar para outra coisa. Com um dedo apontado, observei enquanto uma única e minúscula gota de uma substância escura, reminiscentes de óleo negro espesso, despencava na água cristalina e pura. Ele atingiu a superfície e se recusou a se dissolver, permanecendo ali como uma mancha escura. Então outra gota caiu, seguida por mais uma. O que é isso? Eu perguntei, meus pensamentos alcançando-o em um instante. Seu rosto se transformou, revelando uma profunda tristeza. Ele me revelou uma visão. Ela mostrava uma família reunida em torno de uma mesa de jantar. Eles estavam passando pratos uns para os outros, mas suas expressões eram tudo, menos calorosas. O pai estava lançando palavras duras ao seu filho, enquanto a mãe permanecia em silêncio, com o coração pesado de ressentimento em relação ao marido. O filho sentou-se à mesa, seu olhar fixo em um prato transbordando rebeldia e raiva. No meio de sua batalha silenciosa, outra gota de óleo negro espesso despencou nas águas serenas do belo lago. Ele apontou para uma mulher ao telefone, envolvida em uma conversa com sua amiga. Ela se viu fofocando sobre outra mulher de sua comunidade, revelando um segredo que não era dela para contar. Suas palavras transbordavam julgamento, pesadas e afiadas. Enquanto ela continuava sua história, outra gota caiu na água, desta vez mais escura, quase tingida de vermelho. Ele apontou para um homem em um lugar de culto, com as mãos levantadas alto enquanto proferia belas orações. Ele parecia santo, irradiando uma aura de devoção. No entanto, naquele momento, Jesus me concedeu um vislumbre do coração do homem. Sob a superfície de sua piedade havia um profundo e gelado ressentimento em relação a um vizinho que ele acreditava tê-lo prejudicado nos negócios anos atrás. Ele nunca havia realmente deixado isso para trás. Enquanto recitava suas orações eloquentes, mas vazias, uma gota espessa e lenta de lodo avermelhado e negro escorria de seu coração e caía no lago. Eu pausei por um momento, uma realização surgindo em mim. Isso não era uma poluição que eu pudesse quantificar. Era um momento imerso em espiritualidade. Isso é a falta de perdão, disse Jesus, sua voz pesada de tristeza. Isso é julgamento. Isso é amargura. Isso é o orgulho que se eleva acima de um irmão ou irmã. Cada gota pode parecer insignificante, mas juntas, elas criam um impacto profundo. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Mas eu quero que você testemunhe a transformação que se desenrolou diante dos meus olhos. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. À medida que a perspectiva se ampliava, o que eu via me enchia de horror. Todo o mar da Galileia estava mudando de cor, transformando-se em um tom turvo e vermelho sangue. Não era o vermelho vibrante da vida. Em vez disso, era o vermelho escuro e inquietante de uma ferida que havia infeccionado e saído do controle. A água estava densa e sufocante, desprovida de luz. Eu avistei os peixes antes vibrantes e cintilantes de vida agora flutuando sem vida até a superfície, com as barrigas viradas para cima. Eles arfavam por ar, sucumbindo às águas tóxicas que os cercavam. As plantas estavam murchas e cinzentas, sua vitalidade arrancada. O que antes era um lago vibrante, uma fonte de vida e energia, havia se transformado em um mar desolado de morte. Essa era a realidade assustadora que enfrentávamos. Não era um futuro distante que estávamos contemplando. Era a condição de nossos corações neste exato momento. O coração do meu povo, ele disse, sua voz pesada de tristeza,
se transformou em um vasto mar vermelho. Eles estão sufocando em seu próprio perdão não concedido, agarrando-se às suas ofensas como se fossem tesouros preciosos. Ao fazer isso, erguem muros altos de orgulho e julgamento. Eles se aproximam de mim com orações nos lábios, mas seus corações estão pesados com pedras para seus vizinhos. Eles estão sedentos, ansiando por compaixão, enquanto simultaneamente se afogam em uma maré de sua própria amargura. Naquele momento, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu testemunhei tudo: as discussões mesquinhas, as divisões políticas, o orgulho enraizado na religião e as amargas rixas familiares. Cada pequeno ato de crueldade e cada recusa em perdoar era como uma gota de veneno, lentamente infiltrando-se em nossas vidas. Estávamos infligindo esse dano a nós mesmos. Não há esperança? Perguntei, minha alma pesada de desespero. É tarde demais? Jesus olhou para mim, e em seus olhos vi um lampejo de amor atravessando a tristeza. Nunca, ele sussurrou suavemente. Então, ele me revelou outra visão. Eu avistei uma jovem sentada sozinha em seu carro, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto ela segurava seu telefone com força. Naquele momento, senti uma conexão profunda com a dor dela. Ela estava no meio de uma discussão acalorada com o pai, um conflito que a havia ferido profundamente. As palavras trocadas entre eles deixaram cicatrizes que perduraram por anos, ecoando em seu coração. Cada parte dela ansiava por se apegar à sua raiva. Parecia justificada, parecia certa. No entanto, naquele momento eu a vi respirar fundo. Ela sussurrou uma oração silenciosa. Deus, ajude-me. Seus dedos tremiam enquanto ela começava a digitar uma mensagem. Eu assisti enquanto as palavras se materializavam na tela dela. Pai, o que você disse me machucou, mas eu escolho te perdoar. Eu te amo. Enquanto ela pressionava enviar, um momento profundo se desenrolou diante de mim. Naquele instante, Jesus revelou uma visão do que aconteceu no reino espiritual. Uma gota solitária de líquido, representando sua dor, caiu de seu coração no vasto e tumultuado mar vermelho. Mas essa gota não era preta ou vermelha, era puro ouro líquido. Ela incorporava a própria luz. Quando tocou a superfície daquela água contaminada, não flutuou apenas, liberou ondulações de luz radiante e limpa. O vermelho recuou de seu brilho. A apenas 1 ou 2 pés da borda da queda, a água se transformou em um oásis cristalino. Dentro daquele pequeno círculo de clareza, um peixe lutador nadou e, ao entrar, suas brânquias começaram a vibrar. Milagrosamente ela voltou à vida. Então, ele direcionou minha atenção para um homem que estava visitando sua mãe idosa em um asilo. Ela mal conseguia reconhecê-lo. No entanto, lá estava ele, sentado ao lado dela, segurando sua mão e falando com ela com uma ternura e paciência que não exigiam nada em troca. Foi um ato genuíno de amor. E enquanto ele oferecia sua bondade, outra gota de luz dourada caiu no mar, criando mais um círculo de vida. Ele me apresentou a indivíduos de diversas origens e crenças, que fizeram a escolha consciente de ouvir uns aos outros, em vez de gritar uns sobre os outros. Eles optaram pela misericórdia em vez do julgamento e escolheram servir os menos afortunados em vez de se entregarem ao próprio orgulho. Com cada ato de amor genuíno, humilde e altruísta, demonstraram o poder da compaixão e da compreensão. Outra gota dourada desceu, criando ondulações na água clara que se expandiram para fora, fundindo-se e empurrando de volta o terrível vermelho. Este é o único caminho, Jesus me revelou. Não é complicado. Não é uma doutrina oculta. É o perdão. É um amor enraizado na humildade. É a capacidade de ver meu reflexo na própria pessoa que você mais deseja desprezar. É assim que você começa a limpar as águas turvas uma gota de cada vez. Eu compreendi tudo. Eu realmente entendi tudo. Os dados, a ciência, tudo se desfez em meras sombras. Esta era a minha realidade. Eu olhei para ele, envolto em sua perfeita paz e amor, e senti um desejo avassalador de permanecer naquele momento para sempre. Por favor, eu implorei, meu ser inteiro ansiando por sua presença.
Deixe-me ficar aqui com você. Estou tão cansado. Não quero voltar para lá. Ele colocou uma mão suavemente em meu ombro, e naquele momento parecia que um universo de paz estava fluindo para dentro de mim. Seu sorriso triste reapareceu, e com uma ternura na voz ele disse: Avi, sua pesquisa ainda não está completa. Você tem uma nova amostra a entregar. Retorne e compartilhe o que testemunhou. Fale do mar carmesim que reside dentro de seus corações. Transmita minha tristeza por eles e deixe-os saber. Eu lhes concedi o remédio. Lembre-os de que as gotas douradas do amor ainda possuem o poder de limpar todo o mar mais uma vez. Sua filha precisa de seu pai. Sua esposa precisa de seu marido. O pensamento de deixá-lo foi a dor mais excruciante que eu já experimentei. Foi uma agonia profunda, um rasgar profundo da minha própria alma. Eu ansiava por gritar, por me agarrar a ele e nunca soltar. Ainda assim eu entendia a verdade em suas palavras. Eu tinha uma missão. Ele me olhou uma última vez, e naquele momento, seus olhos me infundiram uma força que parecia estranha, mas ao mesmo tempo empoderadora. Estarei com você, ele me assegurou. Então, gradualmente, a luz começou a diminuir. O calor que me envolvia começou a recuar, e a profunda sensação de ser conhecido e amado começou a desaparecer. Por apenas um breve segundo, o frio silêncio do vazio voltou a se infiltrar. Então, de repente, fogo. Uma onda de calor puro percorreu meu peito, me despertando. Meus olhos se abriram rapidamente e percebi que não estava mais flutuando. Estava deitado de costas dentro do meu barco. Acima de mim, um homem se destacava, um paramédico, seu rosto marcado pela urgência enquanto segurava remos nas mãos. Ele gritou algo que eu não consegui entender completamente. O sol brilhava intensamente acima, sua luz me ofuscando. Meu peito parecia ter sido estilhaçado com um martelo. Respirei fundo, de forma irregular, minha primeira respiração nesta nova vida. Nós conseguimos. Nós o pegamos. Temos um pulso. Alguém gritou, rompendo a névoa da minha confusão. Eu me sentia frio e encharcado, o frio penetrando nos meus ossos. Acima de mim, o ritmo pulsante de um helicóptero ecoava no ar, uma tábua de salvação em meio ao caos. Enquanto me içavam para fora do barco, avistei os rostos frenéticos dos pescadores que me resgataram, suas expressões uma mistura de urgência e alívio. Olhei para cima, para a vasta extensão do céu azul profundo acima de mim. O mundo parecia incrivelmente barulhento, caótico e dolorosamente diferente do lugar sereno de onde eu tinha acabado de vir. Lembro-me vividamente de ter acordado no hospital desorientado e confuso. Ao meu lado estava minha esposa, Lia, com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Minha filha, Maia, estava em uma videochamada com um tablet nas mãos, seu rosto uma mistura comovente de lágrimas e alívio. Momentos depois, o médico entrou na sala. Ele era alguém que eu reconheci, um colega de Haifa. Ele olhou para meu prontuário, depois encontrou meu olhar, antes de voltar sua atenção para o documento em suas mãos. Avi, ele disse, balançando a cabeça em descrença. Não sei como colocar isso em palavras. A equipe de resgate chegou tarde demais. Seu coração havia parado de bater. Não havia fibrilação, nenhuma atividade elétrica de qualquer tipo. Por 23 minutos inteiros, você esteve clinicamente morto, sem oxigênio chegando ao seu cérebro. Por todas as contas, você não deveria nem estar aqui, ou no mínimo, deveria estar lidando com danos cerebrais severos e irreversíveis. No entanto, aqui está você, perfeitamente bem. Seus exames de cérebro não revelam nada além de resultados impecáveis. É nada menos que um milagre. Eu simplesmente acenei com a cabeça em resposta, sabendo que ele não tinha ideia da história completa. Meu nome é Dr. Avi Ben David. Ao longo da minha vida, dediquei-me a estudar a água presa dentro de um lago. No entanto, foi somente quando enfrentei a morte que realmente descobri a profunda verdade sobre a água da vida que flui dentro de nossos próprios corações. A mensagem que Jesus me transmitiu
não foi destinada apenas à minha compreensão ou ao povo de Israel. Ela possui um significado universal. É para você. Ele me revelou que um vasto oceano de amargura está se agigantando dentro dos corações da humanidade. Estamos nos tornando cada vez mais doentes de dentro para fora, atormentados pela falta de perdão e pelo julgamento, e isso é realmente assustador. Essa turbulência está nos sufocando espiritualmente. Mas ele também me revelou o verdadeiro remédio, uma gota de ouro. É a decisão de perdoar, mesmo quando parece absolutamente impossível. É a escolha de amar, mesmo quando o ódio parece ser o caminho mais fácil. É o ato de abraçar a humildade quando o orgulho chama. Eu o convido a tirar um momento e olhar profundamente dentro do seu próprio coração. Que cor é a sua água? Você vê algum indício de vermelho? Existem vestígios de amargor aos quais você está se agarrando? Há alguém que você tem relutado em perdoar? Se você encontrar alguma dessas coisas dentro de você, eu o exorto, com a convicção inabalável de alguém que vislumbrou o outro lado, a deixar isso ir. Você não precisa encontrar as palavras perfeitas. Tudo o que você precisa é de um coração disposto. Deixe de lado seus fardos. Permita que uma única gota dourada de perdão caia na água. Este ato é para eles, sim, mas ainda mais, é para você. O céu é real. Jesus está vivo, e ele está pacientemente esperando, na esperança de que você se junte a ele para limpar as águas.